Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Eu creio que Deus tem grandes coisas reservadas para todos nós, para vocês que estão ouvindo nessa noite. Então vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. E, ó Deus, esse momento aqui é muito importante para a nossa vida. Ó Deus, de estar em torno da presença do Senhor, louvar, adorar, orar. E agora também de ouvir a tua voz, a tua palavra. Eu oro, Deus, eu te peço que a tua palavra tenha livre curso, que a tua palavra possa entrar na vida das pessoas que vão ouvir, aquele que está fraco possa se reerguer, reanimar no Senhor, aquele que está enfermo possa ser curado pelo Senhor, aquele que não tem a certeza da salvação nessa noite possa ter a certeza de que teve um encontro com o Senhor e o seu nome escrito no livro da vida. Amém. Tua palavra não é algo em vão, a tua palavra, através dela, grandes milagres acontecem. E eu creio que essa noite, ó Deus, não vai ser diferente. Vai estar acontecendo milagre na vida de pessoas. Assim eu oro e desde já abençoo cada ouvinte, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu vou ler um texto na palavra de Deus, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. Lucas capítulo 14, a partir do versículo de número 15. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa às ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Queridos, mais uma vez, domingo passado também nós falamos a respeito de uma parábola. Hoje também, parábola da grande ceia. E eu expliquei domingo passado que Jesus ensinava por parábolas para facilitar o entendimento das pessoas. Através de uma parábola, uma história, uma ilustração, Jesus estava trazendo grandes ensinamentos profundos. E a parábola é uma forma de tornar simples, mais simples, o aprendizado de grandes verdades. Então Jesus tinha um propósito nessa parábola aqui, de trazer ensinamento para a vida dessas pessoas. Que pessoas que eu estou falando? Qual o contexto dessa parábola? Desse momento aqui? No capítulo 14, que nós lemos no versículo 1, fala que Jesus estava na casa de um dos principais fariseus, líderes lá dos fariseus. Versículo 1. Para comer pão. Foi convidado para entrar naquela casa para fazer um lanche, comer pão. E olha só, eis que o estavam observando. Está no versículo 1. O que você entende aqui? Que tinha um monte de gente ali em volta. Mais pessoas foram convidadas. Então Jesus não estava só ele, os discípulos, provavelmente, e aquele homem que convidou. Não, tinham mais pessoas ali, mais religiosos. Fala até que no meio daqueles ali se achava um homem que tinha uma doença, um hidrópico, e ele foi curado por Jesus. Ou seja, Jesus está na casa desse homem e tinha um monte de gente ali observando Jesus. Querido, aí ele fala dessa parábola. Fala de uma grande ceia, uma grande festa. Ele começa a contar uma parábola a respeito de certo homem,
preparou uma grande festa, uma grande ceia e convidou a muitos. Antes de entrar na parábola propriamente dita, quem não gosta de uma festa? Querido, quem não gosta de ser convidado para uma festa onde vai ter muita coisa boa, onde vai ter ali pessoas ali, amigos ali reunidos? Quem não gosta? Uma festa é legal, uma festa é algo bacana. Como você se sentiria? Pensa comigo, se você fosse o dono da festa, você preparou a festa e não apareceu ninguém. Muita gente, a Bíblia está falando, ele, porém, no versículo 14, certo homem deu uma grande festa e convidou a muitos. Muita gente foi convidada, muita gente provavelmente falou, eu vou para a festa, eu vou estar lá. Mas chega na hora da festa, as pessoas não aparecem. Querido, imagina, igual eu falei, se você faz uma festa, organiza uma festa, tem despesa, gasta tempo, tem preocupação, procura fazer o melhor para os convidados, né? Porque quem faz uma festa quer fazer o melhor, quer fazer um banquete dentro do possível, mas não aparece ninguém. Você se sentiria desprezado, você se sentiria envergonhado e talvez você até dissesse, humanamente falando, nunca mais faço. Ou se fizer, não convido mais nenhuma dessas pessoas. Seria uma situação constrangedora. Todo mundo estaria comentando, lá, o Paulo fez uma festa, o fulano de tal fez uma festa, mas não apareceu ninguém. Você se sentiria mal, situação ruim. E Jesus está, nessa parábola aqui, ele está aproveitando a palavra de um desses convidados, no versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, porque Jesus estava dando ensinamentos, né, durante essa confraternização, Jesus estava dando ensinamentos, Jesus estava falando justamente a respeito de como agir numa festa, não se sentar nos primeiros lugares, procurar ser mais humilde e tal. Jesus está ensinando. Uma das pessoas ali presentes fala, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Um dos participantes da festa chega a essa conclusão. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus aproveita essa fala desse homem e traz uma parábola. E ele começa a falar, igual nós lemos, dessa parábola da ceia. E Jesus aproveita para trazer ensinamentos. Aí quem tem que começar a estar muito atento. Jesus começa a trazer ensinamentos a respeito do que aconteceria no final dos tempos, que fala aqui, porque nós sabemos que tem uma festa preparada no céu para o dia da gente se encontrar com o Senhor, tem um banquete preparado, e Jesus está falando que essa ceia está preparada. A hora da ceia enviou os seus servos para avisar os convidados, vinde porque tudo já está preparado. Então o ensinamento aqui é a respeito do final dos tempos. Pessoas que estarão na ceia e pessoas que não estarão nessa ceia. Já começa a me preocupar, sim, porque eu tenho certeza, graças a Deus, não por mérito, mas pela misericórdia de Deus, que o meu nome, eu estou nessa ceia. Não é arrogância, é o Espírito Santo de Deus confirma no nosso coração. Mas começa a me chamar a atenção, mas tem gente que vai estar na ceia e tem gente que não vai estar na ceia. Eu começo a pensar nessa situação aqui. Bem-aventurado, aquele homem falou, aquele que comer pão no reino de Deus, ou seja, aquele que estiver salvo, aquele que estiver participando dessa ceia. Nós estamos falando de uma ilustração para trazer ensinamentos profundos, espirituais. E no versículo 24, Jesus fala, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então eu não estou inventando. A palavra de Deus fala que vai ter gente que vai estar nessa ceia e vai ter gente que não vai estar nesta ceia. Quando fala de gente que não vai estar, fala de condenação, castigo, perdição. Fala de gente que vai estar eternamente longe da presença do Senhor. Eu não gosto de ficar falando, mas inferno,
é lugar de dor, de condenação. Mas fala, bem-aventurado aquele que vai estar nesta ceia. Querido, a quem Jesus está se referindo quando ele fala que muitas pessoas começaram a inventar desculpas? Ele estava numa mesa com um dos principais líderes fariseus e muitos fariseus ali juntos, né? Muita gente ali junto. Ele está se referindo a pessoas que se diziam religiosas, ele está se referindo a pessoas que falavam em nome de Deus, mas que na verdade era da boca para fora, o coração estava longe da presença do Senhor. Então Jesus está trazendo essa parábola, volta a dizer, para falar daquilo que é o propósito de Deus para a vida de todos os homens, a salvação, a vida eterna. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus fala que essa ceia, a parábola fala que essa ceia foi preparada e foram convidados muitos. Volto a dizer, o objetivo de Deus, o plano de salvação de Deus é para toda a humanidade. Só que o homem tem livre arbítrio. O homem aceita ou não o convite de Jesus para essa ceia, para essa festa, para a salvação. Estou procurando ser o mais claro possível. O convite é feito, a decisão é nossa de aceitar ou não o convite. Querido, o convite está sendo feito, mas muitos estão se escondendo até hoje atrás de desculpas. Quem quer fazer algo, querido, quem quer fazer algo, acha um jeito, acha uma maneira. É sempre assim, quando a gente quer fazer algo, a gente se empenha, a gente procura planejar, mas quando a gente não quer fazer, a gente inventa desculpas. É sempre assim, a humanidade é sempre assim. A gente inventa desculpas. Querido, nessa noite, seja mais forte do que as suas desculpas. Troque as desculpas pela atitude, pela iniciativa. Querido, uma das coisas que eu quero que você entenda nessa noite é que nós estamos sempre dando uma resposta. Tem gente que pensa que não está respondendo, mas quando você, nessa noite, você está sendo convidado por Jesus para entrar nessa festa. Queira ou não queira, você está dando uma resposta. Aceito ou não aceito? Vou ou não vou? Vou ou eu tenho algumas coisas aí que me atrapalham? Mas uma resposta está sendo dada. Está sendo feito um convite. Uma resposta está sendo dada. Ou uma desculpa. A gente sempre, às vezes, pensa, não estou respondendo. Estamos respondendo. E é isso que eu quero meditar com você, a inconsistência dessas desculpas. O primeiro que foi convidado fala aqui, que ele disse, olha, disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Você compra um campo, uma propriedade sem ver primeiro? Ninguém. Você já viu. Ou seja, é uma desculpa esfarrapada. Comprei um campo, uma propriedade e eu preciso ir lá ver. O segundo fala, comprei uma junta de bois e preciso... O outro diz, comprei 5 juntas de boi, melhor dizendo, e vou experimentá-los. O que é a junta de boi? Aqueles animais lá para ser usado para arar a terra, igual na roça hoje, né? A junta de boi que sai puxando lá, tem que ser um animal forte, resistente. Ou seja, ele comprou sem experimentar primeiro, ele comprou sem ver primeiro se não era um animal doente, um animal defeituoso, um animal preguiçoso. Ou seja, normalmente quando você vai fazer um investimento, você primeiro vê o que está comprando. Você compra um carro sem, não precisa nem ver, oferecer eu estou comprando. Você vê primeiro, você analisa, você olha se está tudo certo. O outro fala, me casei. Ele não está dizendo que casou naquele dia, quer dizer, me casei, não posso ir. Tem tanta gente hoje que se esconde, inventa desculpa, não vou a Jesus por causa de namorado, por causa de namorada, por causa de pai, mãe, por causa de situação assim. Vamos pensar que ainda que essas desculpas fossem verdadeiras. Comprei um campo, quero ir lá ver o campo. Comprei uma junta de boi, quero ir lá fazer mais um teste. Vamos pensar que ainda que essas desculpas fossem verdadeiras. Querido, nada disso era urgente.
nada disso impedia. Eu vou para a festa, depois eu vou lá fazer a minha atividade do dia a dia. Na verdade, o que essas desculpas estavam demonstrando é que o que para eles era mais importante do que atender o convite daquele senhor, o convite daquele homem, daquele senhor que preparou uma festa e convidou os amigos, pessoas que ele amava. Eles estão dizendo para ele: quer saber de uma coisa? Não estou interessado em nada nessa festa não, estou mais preocupado aqui com o meu dia a dia. Esse é um problema hoje. Quantas pessoas estão distraídas com o dia a dia? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Querido, a grande verdade, eu sei que nós temos que trabalhar, eu sei que nós temos afazeres, mas nada pode ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. Esse é que é o problema. E muitas vezes nós arrumamos desculpa para não querer reconhecer que tem coisas para nós que estão se tornando mais importantes do que Jesus. Essa é a grande verdade. Nós podemos fazer todas as coisas que nós precisamos, mas Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Eu não vou mais trabalhar? Claro, nós temos que trabalhar, mas isso me impede de viver na presença do Senhor? Isso me impede de ser um adorador? Isso me impede de que Jesus seja o primeiro lugar na minha vida, de que eu seja alguém que tenha alegria na presença do Senhor? O fato é que muitas pessoas estão mascarando, igual Jesus está falando lá, estão inventando desculpas esfarrapadas. Eu preciso fazer isso. Querido, várias vezes na minha vida, no passado, eu não tinha tanto entendimento, ou melhor dizendo, eu tinha entendimento, mas não tinha atitude. Eu inventava desculpas. Já fiz isso no passado e hoje eu entendi que é um erro. Jesus tem que ser o primeiro na nossa vida. Jesus tem que ser aquele que assenta no trono do nosso coração. Ele em primeiro lugar, e vou fazer tudo aquilo que eu preciso fazer, mas Ele é o primeiro lugar na minha vida. Tem gente que vive uma religiosidade. Na verdade, Jesus não é o primeiro lugar. E na verdade inventam desculpas para isso. Querido, o dono daquela festa, ele foi humilhado. O dono daquela festa, ele foi desprezado. Aquela festa foi desprezada. E é uma parábola falando de vida eterna, de salvação. Falando do final dos tempos, de pessoas que estarão na grande ceia do Senhor e pessoas que não estarão. E eu fico me perguntando, ainda hoje, tanta gente inventa desculpas. Tem gente hoje que fala: mas eu sou muito pecador, eu não posso, não tenho como. Querido, e aquele ladrão na cruz, que no último momento lá, que ia morrer ao lado de Jesus, pediu perdão: quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus perdoa ele. Aquilo era um dos piores pecadores. E no último momento, ele foi perdoado. Então isso não é desculpa. Tanta gente que fala: mas eu não não sirvo para seguir Jesus porque eu sou muito falho, sou muito errado. A própria Bíblia fala, Marcos 2,17, se eu não me engano, que Jesus fala que o são não precisa de remédio, mas ele veio para os enfermos, ele veio para aquele que se reconhece: realmente eu não sirvo, realmente eu sou pecador, realmente eu sou falho, mas eu me arrependo de todos os meus erros e aceito a graça de Jesus na minha vida. E muita gente inventa essas desculpas hoje. Está muito cedo, deixa eu aproveitar mais a vida. Tem gente que fala isso: depois eu decido. Querido, e se Jesus voltar hoje? E se eu morrer hoje? A Bíblia fala que o momento é agora. Inclusive Jesus fala aqui na parábola para os servos dele: sai depressa e vai chamar. Porque a qualquer momento, lembra daquelas 10 virgens, 5 preparadas, que tinha azeite na lamparina e outras 5 não, e o noivo veio, e as 5 prudentes subiram para o encontro com o noivo, mas as outras 5 imprudentes ficaram para trás. Querido, então a gente tem que tomar cuidado com essas desculpas. Tem gente até que fala: mas eu conheço gente que fala que é cristão, mas vive uma vida assim, assim, assim. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Então, não estou dizendo todo cristão deveria ter uma vida ética, correta na presença do Senhor. Mas ainda que as pessoas não tenham, um ou outro não tenham, nós não estamos seguindo aquela pessoa, nós estamos falando de Jesus. Jesus é correto, Jesus é perfeito, Jesus é justo. É dele que nós estamos falando.
Então, ainda hoje, as pessoas inventam desculpas, inventam situações para não seguir Jesus. E eu volto a te dizer, nós estamos dando uma resposta. Você que está ouvindo essa palavra hoje, você está dando uma resposta, porque você, nessa noite, eu estou sendo instrumento, apenas instrumento de Deus para te fazer o convite que Deus mandou para participar da festa. O banquete está preparado. Quem eram os novos convidados? A gente inventa tanta desculpa, né? Quem eram os novos convidados? Vamos dizer assim, aqueles primeiros inventaram desculpas. E o Senhor fala, sai, traz os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, gente que ninguém valorizava, gente que talvez pensasse assim, mas como é que eu vou entrar num banquete desse? Ei, querido, é para você o convite. Eu não estou dizendo que você seja cego, aleijado, mas o convite é para aquele que pensa, eu não sou digno, eu não mereço. E verdadeiramente, nós não merecemos, mas Deus nos ama tanto, e Deus te ama tanto, que Deus está me usando nessa noite para te falar. Jesus está te convidando para a festa. Jesus está te convidando para a ceia. Jesus está te convidando para a salvação. Jesus está te convidando para que você entregue a sua vida a Ele e para que Ele mude a sua história. Para que você tenha certeza nessa noite que no momento, e fala aqui que muita gente foi convidada, mas chegou na hora da festa. Na hora da festa, ele mandou os servos dele avisando lá as pessoas, olha, está preparado o banquete, a comida está na mesa, está tudo pronto, o ambiente está todo preparado, mas na hora da festa, um monte de gente inventa desculpa e não vai. Ei, querido, nessa noite, o convite é para você. Tem uma coisa aqui que me chama muito a atenção. A festa não foi desmarcada. A festa aconteceu. Na parábola, a festa aconteceu. Aquele senhor, vendo que aqueles primeiros convidados não foram, ele manda trazer os pobres, aleijados, coxos, cegos. Ele manda sair pelas ruas, convidando pessoas. E interessante, outra coisa que me chama a atenção, versículo 22. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. O que você entende aqui? Muitos atenderam o convite. Muitos cegos, muitas pessoas cheias de problemas, cheias de dificuldades, cheias de situações difíceis, foram para a festa, mas ainda há lugar. É o seu lugar. É o seu lugar nessa noite, querido. Muita gente que pensava, mas eu nunca vou poder participar de uma festa tão linda, tão maravilhosa, foram, aceitaram o convite. Ah, eu não tenho uma roupa própria, vamos dizer assim, estou falando de uma história para ilustrar uma verdade. Mas muita gente que se achava impossível de estar numa festa dessa, aceitaram o convite e foram. E eu sou um deles. E todos nós que estamos aqui ao redor dessa mesa, somos uns destes. Nós não estamos na presença de Deus porque somos bons, porque somos merecedores. Nós entendemos que nós éramos pobre, pecador, cego, espiritualmente falando, e merecedor da graça de Deus, mas aceitamos o convite do Senhor assim mesmo e fomos para a festa. E fomos bem recebidos. O Senhor nos recebeu de braços abertos. Ainda há lugar. Esse lugar é seu. Esse lugar é seu. Esse lugar é seu. Mas depende de você aceitar o convite. O convite está feito. Depende de você aceitar o convite e ir para a festa e se assentar no lugar que Deus preparou para você. Por que recusar? Ou por que aceitar, mas não ir? Por que não ocupar o lugar que Deus tem preparado para você? Por que não participar da ceia do Senhor, da festa, do banquete? Esse é o perigo da situação de muitos que, na verdade, inventam desculpas. Não se segue a Deus, não se segue a Jesus da boca para fora. Exige atitudes. Aquele que quiser vir após mim,
a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. E é o melhor caminho. Ei, querido, o convite é para você. Para que você tenha certeza que você já faz parte desse povo que está na festa e que um dia vai ceiar com Jesus lá nas mansões celestiais, lá na glória, lá na eternidade. Seja no dia da vinda de Jesus, seja no dia da nossa morte, mas uma certeza impulsiona a nossa alma, o nosso coração. Nosso nome está escrito no livro da vida. Esse é o convite para você nessa noite. Por que recusar? Por que inventar desculpa? Por que dizer, espera, não é o momento, deixa para depois, uma hora eu aceito? O próprio Senhor aqui, o Senhor da festa aqui, ilustrando, Deus, ilustrando o Senhor Jesus Cristo, ele fala para os conservos dele, vai depressa. Essa na verdade, é o que nós estamos fazendo aqui, igual foi falado no início, com toda dificuldade. Ninguém aqui é talentoso para fazer uma grande, uma coisa muito estrondosa, muito na simplicidade, naquilo que a gente sabe fazer. Nós estamos aqui para te dizer, o convite é para você. Jesus nessa noite quer que você se assente com Ele na mesa e tenha certeza que vai estar sentado com Ele na mesa lá na eternidade. Esse é o perigo da recusa. Versículo 24. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse banquete não foi desmarcado. Ele aconteceu aqui na parábola e ele vai acontecer na eternidade. Onde você vai estar na eternidade? Nesse banquete ou fora dele? Deus mandou te convidar, mas a decisão é sua. Você pode achar que não tem nenhum valor, mas Deus mandou te convidar porque Deus te ama. Para Ele você tem muito valor. Para Ele você é a pessoa mais importante do mundo. Deus mandou te convidar para estar nesse banquete. Esquece tudo que possa te impedir. Esquece tudo que alguém possa te falar, mas você é cheio de erro. Esquece qualquer situação, foca nisso. Deus mandou te convidar, porque Ele te quer na festa. Ele te quer lá nesse grande banquete, lá na glória. Que Deus te abençoe. Medita nisso. Não aceitar, ou aceitar, mas depois inventar desculpa, não vai entrar nesse banquete. Mas aceitar e tomar lugar à mesa é para você. E vai estar lá na glória, na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que nessa noite você possa abrir o coração para Jesus e dizer para Ele, Jesus, eu quero estar nessa festa. Eu te aceito na minha vida. Eu não vou inventar mais desculpa. Eu estou cheio de problemas, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de imperfeição, cheio de situações, mas eu te aceito na minha vida. É isso que você precisa fazer. Abrir o coração para Ele e dizer, me ajuda, me conserta. Você vai ter certeza de que você já está nesse banquete e vai estar junto com Jesus lá no final dos tempos. Que Deus te abençoe. Está sendo convidado. Vem para a festa. No nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém.